Você sabe qual o investimento de renda fixa paga mais? CDB, LCI ou LCA? Olá, sou Carlos Sampaio, consultor e educador financeiro, e hoje eu escolhi falar sobre como comparar a rentabilidade de alguns tipos de investimento bastante comuns, mas que você precisa ter cuidado antes de escolher entre um e o outro. Antes de tudo, deixa eu relembrar o que é cada um deles, o que cada um significa. CDB, Crédito de Depósito Bancário. É um título de renda fixa com baixo risco e ele possui uma das melhores rentabilidades do mercado quando bem escolhido. De renda fixa, melhor dizendo. LCI, Letra de Crédito Imobiliário. É um investimento de renda então fixa que apoia o financiamento de projetos do setor imobiliário no nosso país. O investimento é garantido até 250 mil pelo FGC e é isento de imposto de renda, essa é uma diferença. LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. É também um investimento de renda fixa, de projetos agora para o agronegócio no país e também ele é garantido pelo FGC, até 250 mil, e também é isento do imposto de renda. Como comparar essas coisas? O que eles têm em comum, então? Bom, eles são atrelados à variação do CDI. Se você quiser entender melhor o que é o CDI, veja um link de um outro vídeo que eu fiz que vai estar na descrição do vídeo aí. Por outro lado, eles têm uma coisa diferente, ou seja, enquanto um CDB paga imposto de renda sobre o rendimento, LCI e LCA são isentos. Então, quando os produtos são diferentes na sua rentabilidade, você tem que fazer uma coisa, você tem que encontrar formas de levá-los para a mesma base, para então entendê-los. Ou seja, você precisa comparar coisas semelhantes, né? Bananas com bananas e laranjas com laranjas, ok? Então, para mostrar como é que funciona isso, me acompanhe. Vamos fazer uma aulinha rápida aqui e espero que a gente consiga chegar lá. Então, vamos seguir a nossa introdução ali, vamos fazer a nossa aulinha então para comparar a renda fixa CDB, LCI e LCA, ok? Quem paga mais? Então você tem aí, vai acompanhando comigo, eu vou falando, tem aqui atrás a informação, você vai comparar aí situações, por exemplo, que os bancos lhe oferecem. Vamos pensar lá, tipo de investimento, a taxa bruta, é importante saber, o imposto de renda, quanto é a taxa líquida e então a rentabilidade esperada. São três coisas que são fundamentais. Bom, imagina que o seu banco chegou lá, vou pegar o exemplo aqui, tem vários, não vou entrar nos três tipos de CDBs que tem, enfim, vou pegar um exemplo aqui que você vai estar, então, lá sendo ofertado por 115 CDI para um CDB e 95% do CDI de LCA, ou de uma LCI. O que vale mais a pena? Essa é uma pergunta que é comum eu receber. Bom, o exercício aqui é o seguinte, eu vou pegar aqui por um ano, R$1.000, e que o CDI no determinado dia estava 12,13, tá? Ok? Essas premissas. Agora você vai fazer a seguinte conta. No CDB, se esse CDI é 12,13, né, com 115 do CDI, você tem então a taxa bruta de 13,95. Se o imposto de renda é 20%, porque até um ano, se você resgatar, ele é 20% de imposto de renda, você então tem uma taxa líquida de 11,16. A rentabilidade será então 111,60 e o patrimônio de 111,60. Aí você tem abaixo a LCI e LCA, com uma diferença. Ela não tem imposto de renda e ela paga 95% do CDI. 95% do CDI dá uma taxa bruta de 11,52, como não tem imposto de renda, a taxa bruta é igual à taxa líquida. Então você tem aí condições de comparar duas coisas diferentes. E conclusão é que, nesse exemplo aqui, a LCI e a LCA é mais vantajosa. Feito? Vamos para um outro exemplo. Agora, vamos imaginar que você mantivesse por 10 anos um investimento de R$1.000, não é exatamente linear assim. Vamos imaginar por 10 anos, podia fazer um de 4, outro de 3 e outro de 3, enfim, de CDB, né? Mas enfim, vamos imaginar que você mantivesse por 10 anos uma estratégia desse tipo. Então, agora é 10 anos. Em 10 anos, vamos imaginar que você fosse resgatar isso, a cada 3 anos, você teria essa situação. O CDB, e aí mantendo essa mesma taxa aqui de CDI, vamos imaginar que mantivesse também isso, você teria então essa taxa bruta, o imposto de renda então a partir de 2 anos é 15% e a taxa líquida 209, que dá então aquela rentabilidade. Bom, o seu novo patrimônio líquido e
aqui a sua LCI e LCA embaixo, comparando da mesma forma que a gente fez com os R$1.000, ok? Então, o que vale mais a pena? A resposta já está expressa aqui. Nesse caso, depois de um prazo maior, a gente vê que, então, o CDB é ligeiramente melhor. Claro que nessa combinação de 115 do CDI e 95 do CDI, entre um título e outro, né? Agora vamos ver um outro exemplo. Vamos piorar as taxas. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que agora você foi num outro banco do lado e ele disse assim, não, eu tenho 100% do CDI e 75% do CDI para o LCI e LCA. Para os mesmos R$1.000, agora por 10 anos, né, comparando com aquele exemplo anterior, o que você tem? Fazendo as contas, uma diferença enorme. Então aqui você vai ver que o CDB é bem maior, porque essas condições aqui originais se modificaram, ok? Então essas são as comparações que a gente precisa fazer, tá? A gente vai ver no final um outro exemplo que tem vários, 5 tipos, por exemplo, de amostragem de rentabilidades que a gente pode enxergar então de uma forma mais ampla. Bom, que está aqui. Então assim, vamos imaginar que você foi aqui em 5 bancos. Tá? E você tem lá, então, o CDB, você está querendo saber entre o que é melhor, CDB e LCI e LCA. E foi em 5 bancos. Um banco diz que paga aqui para o CDB 100% do CDI, 105, 110, 115, 120. Então, cada um banco paga um percentual, tem uma condição de fazer dessa forma. E para LCI e LCA tem 75, 80, 90, 100, 105. Então, você vai comparar da mesma forma. Tá? Agora ampliando, no caso, o leque de ofertantes. E para ter uma ideia, você tem aqui, por exemplo, 120 do CDI para esse CDB, dá uma rentabilidade de 3.184. Agora, 105 do CDI para a LCI e LCA, 3.249 de ganho. Né? Então, você tem uma situação que a carinha feliz está batendo aqui para a LCI e LCA. Depois você tem uma carinha feliz para o 115 do CDI, é melhor para esse CDB do que o 100% do CDI para o LCI e LCA. Né? Isso aqui é muita letrinha, mas a gente tem que conviver com isso, não tem jeito. Né? E depois nós vemos que para as outras combinações, as carinhas felizes ficam favoráveis ao CDB. Isso é uma forma bem rápida e bem sucinta de dizer como se faz a comparação e o que tem que ser feito. Né? Claro que super resumido o que eu estou mostrando aqui. Bom, então, logo nesse modelo eu posso dizer o seguinte, que as possibilidades são muitas. Então, são muitas as possibilidades e às vezes é difícil de responder o que é melhor se a gente não fizer essas comparações. Ok? Bom, eu tenho mais uma outra situação para a gente ver aqui. Agora eu vou ampliar um pouquinho o escopo da nossa análise e vou ver o seguinte. Vamos imaginar por 5 anos, né, um CDB a 115 CDI e um LCA de 95, comparando com a poupança, tá, com o próprio CDB, um fundo DI com 100% do CDI e o Tesouro Selic. Então, assim, o que é melhor dessas aqui? Ok? Nessas condições. Então, você agora colocou não só o mesmo produto com taxa diferente, mas nós temos agora também produtos diferentes para ver. Então, nesse exemplo aqui de 5 anos, a gente vê o seguinte, o que nós podemos enxergar? Nós vemos que o campeão aqui, o carinha feliz, é o CDB. Esse CDB, 115 do CDI, é o melhor do que todas essas alternativas para esse período, nessa condição aqui de R$1.000 investido. Tá? Vamos ver um outro piorando as taxas? Agora nós pioramos um pouquinho as duas taxas. Tá? Então, aqui é o mesmo modelo, os mesmos produtos, e aí você tem então uma condição diferente, já mudou. Também continua aquela ideia das muitas possibilidades. E a carinha feliz é o Tesouro Selic. Se você tiver uma oferta então de CDB de 100% do CDI e uma LCA de 80% e fizer uma comparação, você vai ver que, comparando para esses produtos, o Tesouro Selic é melhor. Ok? Bom, era essa a ideia do exercício. Eu espero que de forma sucinta e mesmo eu fazendo rápido e falando esse monte de letrinhas, eu tenha conseguido dar uma ideia geral, pelo menos, e clarear um pouquinho do que a gente falou e fala nos conceitos. Né? E como conclusão, basicamente duas coisas importantes. Tá? Entender as diferenças, que a gente falou bem no início.
Número 2, a pista do que é bom, o que é melhor, é a gente saber, bom, melhor eu não sei, é saber aquilo que paga acima do CDI. Isso já é bom. O que é melhor, precisa fazer esse caminho que nós... transitar por esse caminho que nós fizemos agora aqui. Aí eu vou poder dizer, esse é o bom, esse é o melhor. Né? Tem o bom e tem o melhor. Bom, basicamente era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, você vai lá e aproveita. Te convido para ir no meu canal no YouTube, te inscreve, deixe os comentários, faça suas sugestões e coloque lá, então, por exemplo, algum complemento que tenha, por acaso, ficado faltando. No mais, então, assim, um grande abraço, sucesso e prosperidade.